O governo que é contra a vacina é inacreditável. Invade florestas indígenas. Olá amigos, mais um vídeo do canal. Espero que estejam gostando dos vídeos que estou trazendo, sempre falando de temas relacionados à cidadania, e os últimos vídeos foram focados, vídeos políticos, focados no governo, nesse desgoverno, né, que está fazendo milhões de pessoas, ignorando milhões de pessoas famintas no país, ignorando a volta ao mapa da fome, e o governo fica passeando em Dubai e não toma medidas concretas. Extinguiu o Bolsa Família. O último vídeo do canal aqui foi falando sobre isso. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho falado aqui, tem sido recorrente, mas é um tema que para mim é muito importante. É usar a religião como base, como populismo, né? Usar o discurso religioso para ganhar votos. E foi o que aconteceu no Brasil. Temos aí parte dos evangélicos, parte dos religiosos, uma parte significativa que apoiou o governo, lideranças, aquelas lideranças como Edir Macedo, Silas Malafaia, são lideranças que têm muitos seguidores, muitos fiéis, e não só eles, são lideranças que têm bastante seguidores. O discurso religioso ele tem trazido muita coisa para o governo, né? Tem trazido muita gente, tem mantido o governo com uma base de sustentação, e no Congresso nós temos no Congresso a bancada religiosa, que são muitos deputados, e esse apoio a esse governo, apesar que esse governo tem se mostrado um governo que não denota os princípios cristãos, mas ainda assim quer passar uma imagem de religioso, uma imagem de cristão, que não é. O cristão, eu acredito que deve ser, é aquele cristão que é inspirado em Jesus. Esse governo quer armas, quer violência, e não importa que aquela pessoa foi um bandido, o ladrão na cruz, na crucificação, se arrependeu, creu, e Jesus o perdoou. E para Nicodemos, Jesus falou que necessário é nascer de novo. Jesus não disse, pegue uma arma e mate os bandidos. Ele nunca falou isso, e nunca não é o princípio cristão, o princípio do perdão. O discurso do Sermão do Monte reflete muito bem isso. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, e todos os ensinamentos de Jesus, né? Quando iam apedrejar a mulher, Jesus a perdoou e disse quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Essa interpretação não quer dizer que a pessoa vai sair pecando porque Jesus vai perdoar. Não é esse sentido. O sentido do perdão, que a pessoa, que todos nós somos passíveis do erro, mas temos que trabalhar o nosso perdão, o nosso amor inspirado em Jesus, a nossa conversão a partir dos ensinamentos da palavra de Deus que Jesus trouxe, e para que a gente se torne uma nova criatura. E essa conquista é dia a dia. Uma pessoa não resolveu e vai virar uma nova criatura. É dia a dia. Você via que os apóstolos caminhavam com Cristo, e todos os dias Jesus tinha que estar ensinando, tinha que estar dizendo como é que ele queria passar a mensagem. Muitos achavam que era por armas, que tinha que ter uma revolução. Jesus pregou o amor, a conversão interior, e não a conversão de você subjugar o outro pela força, pela espada, pela arma, e você principalmente matar o próximo para conseguir o seu objetivo. Não é princípio cristão, é um princípio de desumanidade, da evolução do pensamento. Então chegou-se à conclusão de que isso ia, um matando o outro, nunca resolvia.
era feito até duelos, né? O homem evoluiu, não? O homem descobriu que pode conviver em sociedade e cada um se beneficiar do outro, do melhor do outro. Porque a desigualdade, uns poucos acumulam e muitos passam necessidades. E este governo, ele encobre a desigualdade do país, faz um discurso populista utilizando a mensagem do Evangelho e pudesse fazer o que bem entende. E não quer ser questionado, não quer ser perguntado por nada que diz respeito ao bem comum do país. Quando ele só responde com agressividade, responde com violência aos repórteres e não responde, não dá satisfação, coloca sigilo no que deveria ser público. O cartão corporativo, por exemplo, deveria ser público para que todos soubéssemos o que ele está gastando. Com milhões de pessoas passando fome, o governo prefere passear em Dubai. Tem convenções feitas por países importantes, o governo não traz não participa de forma amigável, solidária, participa sempre ficando de escanteio, como se o Brasil não se importasse com o que acontece no mundo. Tudo que acontece no mundo reflete no Brasil. E o que acontece no Brasil também reflete no mundo, especialmente com relação às suas reservas naturais e especialmente a floresta amazônica. Os seus biomas estão sendo destruídos, também outros biomas como o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado, são biomas que são a verdadeira riqueza da humanidade. Não é o ouro, não é a prata, não é. As verdadeiras riquezas são os biomas e a água. Os biomas que fazem a existência de todos nós, fazem a possibilidade de existirmos. Então esses biomas foram criados por Deus. Então o desprezo à criação de Deus é notório nesse governo. Ele desregulamenta as normas de proteção ambiental, invade florestas indígenas, terras indígenas. Indígenas estão passando fome. Indígenas estão estão pegando Covid, que não era para pegar, porque eles estão isolados. Como é que o Covid chegou lá? Porque estão invadindo as terras indígenas e atacando indígenas. Indígenas estão sendo assassinados e o governo passa uma imagem de cristão. O cristão não admite a injustiça, pelo contrário, ele ama a justiça. Ele tem fome e sede de justiça, assim como Jesus nos ordenou, nos aconselhou. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pacificadores. Esse governo distribui armas. Nunca o Brasil teve tanta arma liberada. E não só distribui arma, mas o incentivo às armas. O suposto combate à criminalidade pelo próprio cidadão. E quando isso é de responsabilidade do Estado, porque nós pagamos impostos para isso. Nós pagamos muito imposto para que o governo devolva isso em serviços públicos. E não que o próprio cidadão coloque uma arma na cintura e vá resolver o problema da violência, da segurança pública. Isso é dever do Estado. Mas ele tem um discurso muito efetivo de convencimento da população, com base no ódio, com base nas fake news, com base em apoios estratégicos, como a parte dos evangélicos, parte da imprensa, da grande mídia, que não
tem denotado interesse em mostrar a verdadeira face deste governo, não tem se importado, e a mídia tem sofrido ataques. Ele tem atacado a mídia, a imprensa, tem atacado o STF, tem atacado o Congresso, tem atacado os órgãos de fiscalização e controle. Então é um governo realmente que é eficiente em difundir o ódio, em difundir a desinformação, é contra a vacina. Um governo que é contra a vacina é inacreditável. Que a população aceite que esse governo permaneça é inacreditável. Com mais de 600 mil pessoas já perderam as suas vidas, e um governo tem a coragem, uma coragem entre aspas, né? Que isso não é coragem, mas entre aspas tem a coragem de dizer que é contra a vacina, de não comprar vacina, e ele ainda permanecer no cargo é uma coisa que me deixa perplexo. E me deixa perplexo que o povo, parte dos evangélicos, ainda apoiem esse governo. É preciso que os evangélicos se apartem deste governo, os que ainda o apoiam. Como é difícil, quando a grande mídia não divulga adequadamente, é muito difícil chegar na população. Esse vídeo aqui é só uma pequena contribuição do que eu posso fazer, porque eu não consigo ficar em casa assistindo sem falar. Então até o próximo vídeo. Eu pensei